Mas, gente, é um privilégio tão grande para a gente poder estar aqui com vocês. Para mim, é minha terceira vez aqui em Tocantins, em Palmas, e para mim é um privilégio muito grande. E é a primeira vez que a minha esposa conheceu esse lugar maravilhoso, que eu acredito que, assim, me falaram que Palmas era quente, mas é frio, gente. Eu estou com frio aqui, então... Se fosse todo canto aqui, né, igual aqui dentro, mas eu sei que é quente. Mas eu não sei, porque assim, eu sou de Santarém, né, Santarém do Pará. Eu acredito que é mais quente ainda, né? Quem aqui já foi para Santarém? Levanta a mão aí. Então, vocês sabem que lá é quente, não é? É quente. A gente brinca que lá é tão quente que o urubu voa com uma asa só. E a outra asa fica só se abanando, que é muito, muito quente mesmo. Mas vocês também ouviram, né, as histórias tão lindas aqui do romance real, da sua liderança, de casais tão preciosas. E eu só queria contar em poucas palavras como a Nicole se apaixonou por mim. É brincadeira. Eu quero só contar como eu encontrei a Nicole. Na verdade, eu sou de Santarém, eu nasci em Santarém do Pará. Os meus pais, bem, voltando, os meus avós, né, o pastor Melvin, pastora Catarina, vieram nos Estados Unidos como missionários em 1956. E aí os meus pais, pastor Lucas, pastora Cristina, foram para Santarém em 76. E foi lá que eu nasci e nós começamos a igreja lá na sala da nossa casa. Era a minha família e mais 2, 3 pessoas da nossa rua. E esse life group, que naquela época era um grupo familiar, começou a crescer, e aí não coube mais na sala, então multiplicamos, e aí assim por diante, que hoje é a Paz Church Santarém, que tem o quê? 40 e tantos mil membros, e já declaramos que a mesma coisa vai acontecer aqui também em Palmas, em nome de Jesus. Quem aqui já faz parte de um life group aí? Levanta a mão bem alto aí. Glória a Deus. Então eu declaro que o seu life group vai continuar crescendo, alcançando almas aqui em Palmas, Tocantins, toda aquela região aqui. Já declaramos que essa região pertence ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, em Santarém, a obra começou a crescer, só que a visão dos meus pais era de alcançar as comunidades lá nos ribeirinhos. Para quem já foi lá, conhece muito bem que aquela região lá da Amazônia é muito grande, muitas comunidades. Naquela época, o meu pai ouviu falar que tinha 40 mil comunidades. Na verdade, tem muito mais, mas ele ouviu falar que tinha 40 mil comunidades. E somente 3 mil tinha uma igreja evangélica. Ou seja, ele então entendeu que tinha 37 mil comunidades sem nenhuma igreja evangélica. Então ele pensou, poxa, nós temos que ir lá. Então, para quem também já conhece aquela região, sabe que para chegar até as comunidades, você vai de barco, não vai de carro, você vai de barco. Então, ele aprendeu a construir um barco sem YouTube, imagina isso. E ele construiu um barquinho de madeira e nós, como família, fomos morar nesse barco. E nós moramos por vários anos nesse barco. Quem aqui já fez alguma viagem de barco aí? Levanta a mão bem alto aí. Quem aqui já morou num barco? Alguém? Às vezes tem. Mas eu não estou vendo ninguém aqui. Ninguém morou no barco aqui não, né? Lá atrás. Tem uma. Pelo menos uma pessoa tem, que já morou num barco. É isso aí. Então, nós moramos por vários anos nesse barco. É um barquinho simples. E a nossa vida era essa. A gente ia para uma comunidade, lá nos ribeirinhos, no rio Amazonas, no rio Tapajós, no rio Arapiuns. Tantos rios que tem por aí. E a gente chegava, saímos para evangelizar, para fundar uma igreja,
E aí levantamos, né, líderes locais para assumir a igreja, e a gente ia para outra comunidade. Era a nossa vida, né? E interessante é que ao viver isso, eu vi os meus pais com essa paixão por Jesus e compaixão pelas almas. E eu pensei, eu também quero fazer isso com a minha vida. Eu, assim, desde pequeno, eu pensei, eu quero também seguir essa referência, como vocês ouviram agora. Eu quero seguir esse exemplo. E é interessante que os meus pais, eles falavam com a gente, meus filhos, eu sou o quarto, né? Somos 4, eu sou o caçula. Falaram para a gente, filhos, que privilégio que nós temos de morar aqui nesse barquinho. Que privilégio que nós temos de servir a Deus, de morar nesse barquinho aqui na Amazônia. Falaram tanto isso para mim que eu acreditei. Eu cresci pensando que eu era o mais privilegiado do mundo, de morar num barco na Amazônia. Só depois que foi entender que ninguém quer morar num barco na Amazônia. Assim, não é uma vida muito fácil você morar num barquinho simples no meio da Amazônia, que é muito quente e também tem muitos perigos, muitos perigos. Vou contar um perigo, mas ainda não, daqui a pouquinho. Mas, resumindo a história, vocês talvez já ouviram essa história, mas quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai também era piloto de aviãozinho, de ultraleve, e ele, infelizmente, sofreu um acidente e faleceu. E eles me acordaram, eu tinha 10 anos de idade, falei, Isaías, acorda. Eu acordei, meus 11 ainda, falei, Isaías, o seu pai, ele está com Jesus agora. E para mim foi muito difícil, né? Que para mim ele era meu maior referência, herói, exemplo, meu melhor amigo. Então, para mim foi muito difícil. E 3 anos depois, a minha mãe casou de novo e foi morar no Japão. Então, eu agora com 13 anos de idade, nascido e criado em Santarém, morando num barquinho na Amazônia, e agora eu tive que sair do Brasil e morar num lugar bem parecido, Tóquio. Só que não, né? Bem diferente mesmo. 2 extremos, né? Da selva para uma selva de concreto, lá em Tóquio, lá no Japão. E eu confesso que foi bem difícil os primeiros anos lá no Japão, que eu fui lá sem conhecer a língua japonesa, né? Sem conhecer a cultura japonesa, que é bem diferente do que a cultura brasileira, bem diferente mesmo. Então eu sofri bastante, mas graças a Deus que fui morar lá no Japão, porque foi lá no Japão que eu conheci uma anja. Eu lembro que eu estava andando e eu era muito tímido, assim, exageradamente tímido, tá? Então imagina um adolescente lá, tímido demais, tão tímido na verdade, que eu tenho outra palavra que eu dou às vezes, sobre como vencer esse temor dos homens, mas eu realmente era era preso nesse temor das pessoas, o que eles estão pensando de mim e tal, e era muito tímido. Eu lembro que eu estava andando para a escola um dia, aí eu vi lá longe uma linda, alta, loira. Aí eu parei assim, e eu falei assim, Deus, 2 palavras, parabéns. O Senhor caprichou nela, que mulher. Aí eu fiz uma oração muito santa, eu falei assim, Deus, só uma coisa eu peço ao Senhor. Eu era muito tímido, aí eu orei, Deus, que o Senhor possa me dar coragem de um dia dar um bom dia para ela, só isso que eu peço. Bem, 3 anos depois, né, finalmente eu tive coragem, 3 anos, e eu lembro que estávamos num grupo de jovens, talvez 20 pessoas, na rua, à noite, indo em direção a uma escola japonesa, onde íamos fazer uma ação evangelística.
E eu vi que eu estava junto com 20 pessoas e ela estava dentro desse grupo. E eu comentei sobre o cabelo dela, brincadeira. Não, mas aí eu estava lá junto com ela, e não junto com ela, na verdade, bem longe. Mas aí eu pensei, eu vou me aproximar dela para poder falar com ela, né? Aí eu fiz outra oração, né? Deus, lembra daquela oração que eu fiz 3 anos atrás? Hoje eu vou falar com ela, me ajude. Aí, sem querer, querendo, né, fiquei bem pertinho dela, andando, e eu confesso, eu estava tão nervoso, que o meu único pensamento era de como andar sem ela perceber que estava nervoso. Eu estava assim, concentrado nos meus passos, como andar naturalmente. Eu estava lá concentrando nisso. Aí, de repente, eu pensei, eu vou falar com ela. Então, olhei para ela, ela lá, andando e tal. Aí, eu olhei para ela e travei. Tentei falar, mas nada saía. Estava tão nervoso, o coração batendo, e eu tentando falar, mas não conseguia. Aí, eu orei, Deus, por favor, faz um milagre. Aí, eu olhei para ela, aí saiu aquela voz de adolescente que às vezes dá aquela caída, aquela quebradinha, não dá? Aí para ela, oi! Eu passei muita vergonha, mas ela olhou para mim e falou assim, oi, tudo bem? Aí eu, e agora? Como é que eu vou responder? Aí eu falei assim, sim, estou bem. Aí eu perguntei, qual o seu nome? Fingindo que eu não sabia. Mas eu já sabia, né? Aí ela falou assim, eu sou a Nicole. Aí eu, que legal, que legal. Aí eu já ia responder com o meu nome. Mas antes de eu responder, um milagre aconteceu. Ela olhou para mim e falou assim, você não é o Isaías? Eu falei assim, não acredito, Deus. Ela conhece meu nome como? Deus é um Deus de milagres. Nunca mais duvidei, Deus é real. Ele existe, gente, Ele existe. Mas, só para encurtar a história aí, chegamos no lugar onde íamos fazer o evangelismo lá. Aí ela pediu meu telefone para ligar para o pai dela, que ela não tinha. Aí eu falei, claro, por favor, é presente, pode ficar, é seu. Aí ela ligou para o pai dela, sim, pai, chegamos, tudo bem, tá, tchau. Aí ela me deu de volta o meu telefone, ela me deu de volta, e eu assim, não acredito. Esse telefone tocou no rosto da Nicole. Aí eu colocava aqui também, olha, estou assim, de rosto em rosto com ela. As coisas que a gente faz, né, pastor William? Mas graças a Deus, né? Alguns anos depois, eu não sei como, mas eu convenci a Nicole a casar comigo, e ela casou comigo, graças a Deus, em 2009. Aí em 2010, viemos para Fortaleza, igual vocês já ouviram a história, né? Então, mas nós também seguimos os princípios do romance real. Não foi fácil, mas graças a Deus, gente, é um preço que você paga que vale a pena você pagar. Você fala assim, eu vou andar em santidade, eu vou andar em pureza, eu vou guardar o meu corpo, as minhas emoções, os sentimentos, eu vou guardar essa parte física tão importante para o casamento. Gente, a lua de mel foi maravilhosa. Eu não vou entrar em detalhes, obviamente, mas foi uma experiência maravilhosa. Foi lá no Havaí e foi incrível. Na verdade, gente, vale a pena você pagar o preço. Vale a pena você andar em santidade. E, na verdade, o romance real é simples, é isso. Romance real é simplesmente você seguir a Bíblia. É só isso. É só você seguir os princípios bíblicos de pureza, de santidade. Não tenta complicar o negócio. É santidade, é pureza. E é isso para o seu bem.
é para o seu bem, para você ter um casamento baseado na Bíblia, na confiança um no outro e em Deus no centro. Amém, gente? Então, romance real vale a pena em nome de Jesus. Vamos falar rapidamente hoje à noite, em poucas palavras, sobre algo que é tão importante. Nós somos uma geração imparável, amém? Falou assim, eu faço parte de uma geração imparável. O Evangelho, o reino de Deus está avançando e nada poderá parar ou impedir o avanço do reino de Deus. É imparável e você também será imparável. Agora, para ser imparável, temos que entender quem nós somos em Cristo. Temos que entender que nós temos uma grande missão. Qual é essa missão? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Gente, que missão? Não é uma missãozinha, é uma missão, é uma grande comissão. E nós temos, você que já entregou a vida a Jesus, você também tem essa missão como a sua missão. É a sua missão, diga, é a minha missão. Então, vamos ver aqui. Para ser essa geração imparável, temos que ser uma geração também inabalável, para poder avançar sem toda hora estar se preocupando com a sua vida com Deus. Então, vamos ler aqui em 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Fala assim, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Diga isso, firmes. Agora fala com mais energia. Fala assim, mantenham-se firmes. Agora fala assim, que nada os abale. Amém. Então, essa verdade é tão importante. Aí ele fala, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, se você quiser de verdade cumprir com essa grande missão de fazer discípulos das nações, você precisa entender que a sua obra não será inútil. Mas para isso acontecer, tem que entender que você precisa entender que você não pode ser abalado em nada. Você tem que ser inabalável. Então, primeiro, para você ser uma bênção para outras pessoas, tem que entender que você tem que ser inabalável. Nós pegamos agora um avião para vir para cá, e no avião eles sempre dão aquele aviso, né, no início, olha, se cair pressão, aqui no avião cairão máscaras de oxigênio, aí você pega essa máscara, você coloca primeiro na pessoa do seu lado, até aí depois você, sim ou não? Não. Fala o quê? Primeiro você coloca a máscara em quem? No seu cachorro, é isso? Você coloca no piloto. Você coloca a máscara em quem? Em quem? Em você mesmo. Para poder ajudar outras pessoas também, se for o caso. Então, você precisa entender, em primeiro lugar, você está bem com Deus? Você está bem com Deus? Gente, tem tanta gente hoje que se diz cristão e ama entrar no Instagram, no Facebook e criticar outros cristãos. Amam falar mal de outros, mas eles não estão bem com Deus. Isso aí é outra palavra. Mas assim, primeiro tem que entender que você precisa estar bem com Deus. Não se preocupe com outras pessoas, não se preocupe com os detalhes da vida de outro. Você precisa estar bem com Deus em primeiro lugar, para poder então ensinar, encorajar outras pessoas. Então, a ordem é simples. Cuide da sua vida primeiro, para poder então ser uma bênção. Deus falou para Abraão, eu vou te abençoar, para você ser uma bênção para outras pessoas, para as nações. Em Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. Fala assim, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio, diga isso, sábio, que construiu a sua casa na rocha. Aqui a casa que ele está dizendo, é a sua vida, tá?
Sábio é o homem que constrói a sua vida sobre a rocha. O que é rocha? Quem é a rocha? É Jesus. Então, sábio é o homem que constrói a sua vida sobre Jesus. Aí ele falou assim: caiu chuva, enchentes, o vento soprou com muita força contra aquela casa. Quais são essas enchentes, esses ventos? Essa chuva, é o que será? Você sabe que hoje em dia nós vivemos numa situação que na faculdade, na universidade, no ensino médio, às vezes no trabalho, na família, às vezes, nós somos bombardeados com chuvas, com ventos, que são o quê? Que são as ideologias antibíblicas. É verdade ou não é, gente? No Instagram, no YouTube, é toda hora, todo canto que você olhar, você é bombardeado com muita chuva que quer derrubar a sua casa, com muito vento que quer derrubar a sua casa. Se você não tiver a sua casa, a sua vida construída em Jesus, que é a rocha, o alicerce, a sua casa será destruída, a sua vida será destruída. Nas universidades, nós falamos ainda agora que 70% dos que vão crescendo até na igreja, ao ir para a faculdade, universidade, eles abandonam a sua fé, porque não estão se construindo, o seu alicerce não é Jesus, é na areia. Aí ele fala, em poucas palavras depois: quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem que, sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Essas mesmas chuvas, enchentes e vento soprou contra essa casa, mas ela caiu e ficou totalmente destruída. Então, diga bem alto: eu não serei abalado. Essa é a nossa oração por cada um de vocês. Vocês que são pais também, com seus filhos. Vocês que são filhos, adolescentes, jovens. Essa é a nossa oração. Que você não será abalado. Que você possa cumprir com a sua missão, sem você se preocupar em ser abalado. Como então não ser abalado? Vamos ver aqui 4 áreas rapidamente, como não ser abalado. A primeira área é intelectualmente. Diga isso, intelectualmente. Perdão, a primeira é emocionalmente. Vamos voltar. Fala bem alto, emocionalmente. Sabe que nós moramos numa época e também num país, gente, o povo brasileiro, eu amo o Brasil. Na minha opinião, a cultura brasileira talvez é a mais emocionante do mundo, é mais calorosa, é mais receptiva. Gente, eu amo demais o Brasil. No Japão, é bem diferente. Você tenta evangelizar alguém, é bem diferente. Você tenta ser amigo de alguém, a pessoa está lá, fechada. Mas aqui no Brasil, não. Aqui é incrível. Aqui você pode estar sozinho, sem conhecer ninguém. Você vai lá no ponto de ônibus e sem conhecer ninguém. Você senta perto de alguém, você começa a conversar e é impressionante. Depois de poucos minutos você já é o melhor amigo, já tem o Instagram e tal, já está marcando churrasco. É impressionante. Isso não é normal. Isso não é normal. Fala bem alto. Graças a Deus que eu moro no Brasil. Gente, é um privilégio morar aqui, eu vou te falar. Para o avanço do Evangelho, tem as portas escancaradas para o Evangelho. Agora, o povo também é muito assim, gosta de muita emoção, né? E às vezes a nossa tentação como brasileiros é de nos deixar ser levado pela emoção, tá? Isso não é só aqui no Brasil, é em muitos lugares no mundo. A tentação é de deixar-nos ser levado pela emoção. Quando você está num culto muito incrível, está aquele mover, adoração,
Aí você vê as luzes, às vezes fumaça e tal, e você está lá na emoção, você está lá no The Sand, algum evento no estádio, uma conferência, algum lugar, e você está sentindo muita emoção. E às vezes nós tomamos decisões baseadas na emoção. Agora, essa decisão na emoção sempre dura para sempre? Talvez não, porque foi baseada na emoção. Então a nossa tentação é de só ser levado pela emoção e só sermos incendiados quando a gente está sentindo para ser incendiado. A gente só levanta a mão em adoração quando nós sentimos de levantar a mão em adoração. Mas eu te pergunto, quando foi a última vez que você levantou as suas mãos em adoração a Deus, quando você não estava sentindo o desejo de levantar as suas mãos? Aqui na igreja é muito fácil fazer isso. Aqui tudo te encoraja a fazer isso. Amém. Isso aí, já está com a mão levantada aí. Quando foi a última vez que você estava num ambiente, talvez numa sala de aula, ou talvez você em algum lugar, que você era o único cristão, e você se declarou abertamente: eu sou cristão, eu amo Jesus. Quando foi a última vez que você levantou as suas mãos, quando você não sentiu o desejo de você levantar as suas mãos em gratidão a Deus? Agora, é errado você levantar as mãos aqui na igreja? Claro que não. Você deveria, é ótimo você pular de alegria, dançar para Deus aqui na igreja. Claro que sim, deveria. Mas não para de fazer isso quando você sai daqui do prédio, amém? Não para de fazer isso quando você está passando por alguma dificuldade. Não deixa a emoção te dominar. Não deixa a emoção determinar a sua atitude, determinar o grau de intimidade com Deus. Você só é espiritual quando você sente aquele desejo de ser espiritual. Não. Essa é a instabilidade emocional. O teste é como você é, o seu caráter, quando você não sente de ser espiritual. O teste de verdade, o seu caráter é provado quando você não sente, você não está numa atmosfera que te encoraja a ser espiritual. Eu lembro muito da minha mãe. Quando meu pai faleceu, ela sofreu demais. Ela sofreu muito. E eu nunca vou esquecer que eu acordava e eu via ela saindo do quarto, chorando. Eu vi que ela não tinha nem dormido. E ela saiu com os olhos inchados, ainda chorando, mas mesmo assim, no meio do sofrimento, ela levantava as mãos dizendo: obrigado, Jesus, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Obrigado, Jesus, pela igreja aqui no Brasil. Obrigado que o Senhor nos enviou para o Brasil. E ela, ainda assim, declarando a bondade de Deus no meio da tristeza. Isso sim é você ser inabalável emocionalmente. As emoções são reais, só que a emoção não pode determinar a sua identidade. Não pode determinar, não pode influenciar a sua missão. Hoje o mundo te ensina que o amor é o quê? Hoje, se você for ouvir o mundo, padrão de amor do mundo é você amar alguém porque você sente aquele amor, né? Aquele sentimento, as borboletas na barriga, você se apaixona por alguém, isso é amor, tá? Mas, na verdade, nós sabemos que o amor de verdade não é uma sensação, não é uma emoção, não é um sentimento. O amor de verdade é o quê? É uma decisão, diga isso, uma decisão. Quando você decidiu, se você aqui é casado, você decidiu casar com ele ou com ela, você decidiu amar aquela pessoa, sentindo aquele desejo ou não. Você não é dominado pela emoção. O mundo é. Por isso que a gente vê tanta separação. Eu não estou sentindo mais. Eu não senti mais amor.
porque é dominado e é controlado pela emoção. O nosso desafio é de sermos inabaláveis emocionalmente. Diga bem alto, eu serei inabalável emocionalmente. E agora sim, a segunda área é intelectualmente. Diga isso, intelectualmente. E igual já foi falado agora tão bem. Qual o segredo de você ser inabalável intelectualmente? É a Bíblia. É a Bíblia, gente. É você devorar diariamente a palavra de Deus. TSD é o quê? Significa o quê? Alguém sabe? Tempo a sós com Deus. Eu vou te falar uma coisa. O diabo sabe que o seu TSD é o segredo dos segredos. E ele sabe que se você priorizar o tempo a sós com Deus, ele já é um derrotado. Então, o diabo, ele vai tentar te convencer que o seu TSD não é tão importante assim. Não, faz amanhã. Não, faz mais tarde. Não, faz depois do almoço. E a tentação é de ficar adiando essa prioridade. Gente, tem gente que fala assim, mas Deus é em primeiro lugar. É mesmo? Deixa eu ver aqui na sua agenda, o seu TSD. Não, mas eu vou fazer depois do almoço. Aí chega o almoço, você, estou cansado agora. Hoje à noite eu vou fazer. Aí chega à noite, você chega tarde do trabalho, da faculdade, da escola. Aí você fala, não, amanhã eu faço. E acabou adiando mais uma vez aquela prioridade na sua vida. Se você de verdade priorizar o seu TSD, você será inabalável intelectualmente. Agora, em Efésios 6,17, fala assim, usem o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, é a Bíblia. É a Bíblia para te proteger dos ataques do maligno. Quem aqui já leu a Bíblia toda na sua vida? Levanta a mão bem alta aí. Se você não leu ainda, gente, por favor, por amor a você, leia essa Bíblia. Até para você não passar vergonha no céu. Imagina você, morrendo hoje, chegando lá no céu, Jesus te recebe lá. Meu filho, seja bem-vindo aqui no céu. Deixa eu te apresentar aqui alguns amigos meus. E ele te leva para Malaquias. Malaquias, prazer em lhe conhecer. Aí ele te leva para Jeremias. Jeremias, prazer em lhe conhecer. Leva para outro e tal. Aí Malaquias, peraí. Ei, você gostou? E você falou assim, eu gostei? Não, você gostou do meu livro que eu escrevi? Você, eu nem li. Vai passar vergonha no céu. Gente, leia essa Bíblia. Só brincadeira. Mas, gente, de verdade, leia a sua Bíblia. Devora a sua Bíblia. Tem que estudar diariamente. Coloque isso como prioridade na sua vida. Quem é que olhou no espelho hoje de manhã? Hoje à tarde? Eu acho que todos nós. Vocês estão lindos. Gente, rapidinho. Vira para a pessoa aqui do seu lado e fala assim, cara, você está muito bonito hoje. Parabéns mesmo. Você está lindo. E está lindo por quê? Porque olhou no espelho. Né? Quando você olha no espelho, você se vê. É verdade ou não é? O espelho mente para nós, sim ou não? O espelho não mente. O espelho fala o que vê. O espelho, olha, você está assim, né? E você vai decidir o que fazer com aquela imagem. O espelho não mente para você. A Bíblia fala, tolo é o homem que olha no espelho, vê sua imagem e vai embora e não faz coisa alguma e não é coerente com aquela imagem, né? O nosso espelho hoje é a Bíblia. Diga isso, meu espelho é a Bíblia. Quando você olha no espelho, quando você lê a sua Bíblia, você está olhando no seu espelho. E lá, no seu espelho, que é a Bíblia, você vê quem você de verdade é, a sua verdadeira identidade.
você lê lá, eu sou a própria justiça de Deus. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Você vê que você realmente já é mais que vencedor. Essa é a sua identidade. Mas tolo é o homem que olha no espelho, vê que você é mais que vencedor, mas aí vai e vive como perdedor. Tolo é o homem que vê que você realmente já foi perdoado, mas vive como alguém condenado. A Bíblia fala, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Essa é a sua identidade. Você viver um perdoado, um purificado, mas você vive condenado. Por quê? Falta de Bíblia, de você conhecer a Bíblia. Como é que você vai saber que você é perdoado se você ler a Bíblia, se você não conhecer a sua identidade em Deus? Efésios 4,14 fala assim: o propósito é que não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Não sejamos abalados intelectualmente. E a terceira área, fala assim: eu serei inabalável fisicamente, na área de santidade, de pureza, igual nós já falamos. A área de santidade e pureza, gente, é um presente. O romance real, a santidade, a pureza é um presente de Deus para a sua vida. E temos que fugir da tentação. A Bíblia não fala para resistir à tentação. A Bíblia fala para resistir o diabo. Mas da tentação, é para fugir ou é para resistir? É para fugir. Igual José. José, amo essa história. José chegou lá no Egito, ele foi traído, né? Aí ele foi vendido como escravo, chegou lá no Egito. Quem lembra quem foi que comprou José? Potifar. Potifar comprou José, e José ficou lá trabalhando, e a Bíblia fala que ele foi bem sucedido lá, e que ele era o administrador da casa de Potifar. E ele chegou lá, bonito, bronzeado, musculoso, e quem chegou lá para tentar seduzir, de derrubar José? Quem lembra? A Patifa, é isso mesmo. A esposa do Potifar. Ela chega lá e ela vê o José tão bonito, que gato, uau, José, bora passear no shopping, só eu e tu. Qual foi a resposta de José? Ele ficou lá paquerando com ela. Gente, é a Patifa, ela tem 30 milhões de seguidores no Instagram, e ela está paquerando comigo. Essa foi a reação de José, sim ou não? José ficou lá resistindo a Patifa. Para, Patifa, para. Qual foi a reação de José? Fugiu, ele não ficou lá paquerando, resistindo, não, ele fugiu, e foram várias vezes. Ele fugia dela. Essa tem que ser nossa reação. Fugir da tentação, não ficar lá na beira, vendo se a gente pode permanecer fiel, mas ainda bem na beira do pecado, do abismo. Não, é fugir do pecado, ficar longe do pecado. Diga mais uma vez: eu serei inabalável fisicamente. E para terminar aqui, é o espiritual. Fala assim bem alto: eu serei inabalável espiritualmente. O que é que você está fazendo hoje para alimentar a sua vida espiritual? Sabe, talvez o maior segredo que você tem, depois que as coisas que eu já falei, o seu TSD, é o discipulado. É algo tão incrível isso, gente, é um presente. É você apenas reproduzir o que Jesus fazia. É você viver uma vida de transparência. Diga isso, transparência. Eu amo isso, eu amo isso. Quando você pensa
no discipulado naquela época. Jesus, ele caminhava, né? Não tinha carro, não tinha sapato, e ele caminhava nas ruas, sem asfalto, de sandália. Ele e os 12, lá caminhando, de uma cidade para outra. Aí, ele fala que, chegando naquele quarto, Jesus, ele se vestiu de servo. Ele começou a lavar os pés. Aí eu fico na minha imaginação. Fico imaginando, né, os discípulos com os pés, não, com os dedos, tudo sujo. Você pode imaginar que não tinha asfalto, não tinha carro, então era muita sujeira, poeira na rua. E aí, Jesus lá lavando os pés dos discípulos. Aí ele chega no Pedro, né? O Pedro, e fala assim: não, Jesus, não lave os meus pés, estão sujos demais, não lave os meus pés. Aí Jesus fala o quê? Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele fala assim: então, Jesus, me dê um banho todo então. Ele falou: calma, Pedro, você já está limpo, é só os seus pés que estão sujos. Ou seja, é o discipulado. Você já entregou a sua vida a Jesus, você já está limpo, mas às vezes você cai em alguma área. Então você leva essa área para o seu discipulador, a sua liderança, confessa logo para poder andar em vitória. Se você pecar uma vez, Deus te perdoa, sim ou não? Se você pecar 2 vezes, Deus perdoa 2 vezes, sim ou não? E 3, e 4, e 5, Deus perdoa? Ele te perdoa, mas, gente, Deus tem algo muito maior para você, muito melhor do que você estar toda hora em vitória, aí caindo, aí sofrendo, aí levantar, aí cai de novo. Deus, Ele deseja uma vida vitoriosa para você. E eu sei que você também deseja isso. Sabe, a Bíblia fala em Tiago 5,16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deus, Ele deseja uma vida vitoriosa, curada, para você andar realmente nessa vitória em Jesus. E você realmente vai conseguir fazendo isso. Viver essa vida vitoriosa através da humildade. Você admitir: meu querido pastor, discipulador, eu não consigo sozinho, eu preciso da sua ajuda, vamos caminhar juntos. E para mim, o discipulado tem sido um presente. Para mim, eu olho com muita expectativa de poder reunir com o meu discipulador. Falar assim: ore por mim, por favor, eu sei que você me ama, então ore por mim, vamos juntos vencer. Eu sei que você também deseja isso. Feche os olhos, quero orar por você hoje.